vida ela demanda muita energia de nós, né? Pode pensar em várias áreas aí da sua vida, trabalho, escola, família, lazer, amigos, relacionamentos e o que dizer então das dívidas também, né? Demanda muita energia. E aí fica uma pergunta, né? Quem é que está cansado? E ainda você olha para um texto da Bíblia como esse que nós vamos ler agora, está lá em Hebreus 10, 24 e 25, que diz assim: consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de reunir-nos ou congregar, em outras versões, como igreja, né? Segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Diante de todas essas demandas aí que sugam nossas energias, você olha para um texto desse especificamente aqui no verso 25, dizendo: não deixemos de congregar. E aí parece que a ideia aqui é: meu Deus, tanta coisa, ainda tem mais isso, como se fosse um peso. E na verdade, essa é uma proposta para nos aliviar. Essa é uma proposta para nos fazer dividir as cargas, né? A vida em comunidade, ela é bênção, sempre foi e sempre será bênção, porque o próprio Deus é comunidade. Ele subsiste em três pessoas. Então, nesse texto, olhando para ele, vamos ver aí quatro verbos, né? Nós destacamos quatro verbos que nos ensinam a ser comunidade. Primeiro é o verbo considerar. Ele fala: consideremos-nos uns aos outros. E aqui a ideia desse verbo é de pensar, refletir, ponderar, ou seja, deve existir uma intencionalidade em ajudarmos uns aos outros a crescer, viver melhor e tomar boas decisões. O segundo verbo é o verbo incentivar, quando ele diz: consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E é interessante essa palavra incentivar, porque ela no original, traduzindo, significa irritar e discordar. Nossa, que diferente parece, né? Não, não. A ideia aqui é que nós precisamos de pessoas que nos confronte a crescer. Alguém que tem liberdade e coragem para nos confrontar com a verdade e apontar o erro, o pecado, né? Ou seja, alguém que discorde de mim. O verdadeiro amigo não é aquele que está comigo em tudo. É aquele que inclusive diz para mim: ó, aqui, daqui em diante eu não vou contigo não. Eu discordo de você, você está errado. Esse é o verdadeiro amigo, né? Leais são as feridas causadas por aquele que ama. E aqui está, né, no cerne desse verbo, essa ideia, né, de incentivar no sentido de discordar, sim, de estimular a pessoa a procurar corrigir aquele erro. O terceiro verbo é o encorajar. Ele diz: não deixemos de reunir, mas nos encorajemos uns aos outros. E essa palavra encorajar é a mesma palavra usada também para o ministério do Espírito Santo, a palavra paracaléu, aquele que nos consola, que nos exorta, nos chama para estar ao lado. É um verbo usado como referência a ele, né? Alguém que te encoraja a prosseguir e não desistir, não desanimar. Eu lembro, por exemplo, quando eu jogava futebol, né? Com a galera da igreja, tinha um time e tal. O que eu mais gostava era quando os meus companheiros chegavam diante de um jogo ali e ficavam me encorajando a sempre ser melhor, né? A jogar melhor, a ir para cima, né? Oh, você pode dar mais, você vai conseguir, nós vamos vencer, vamos lá, levanta a cabeça. Quem não gosta de ser estimulado e encorajado assim? Então essa é a ideia também da vida em comunidade. Por último, o verbo servir, que está implícito aí no termo amor e boas obras. A ideia de viver em comunidade, ela vai nos transformar em pessoas que amam e que servem umas às outras. Servem os de dentro, mas também, principalmente, os de fora. E para terminar, a pergunta é: como a gente faz tudo isso, né? E a gente tem que voltar no contexto lá para o versículo 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E aí está a chave. Somente somos capazes de fazer assim, viver dessa forma em comunidade, por causa do sangue de Jesus. Porque ele sim abriu no seu corpo um vivo e um novo caminho, versículo 20, né? Ele abriu esse caminho e nos deu, pelo seu Espírito, a condição de viver assim em comunidade, sendo bênção uns na vida dos outros. Bom, que Deus nos abençoe com isso.